Vamos para mais um bloco de benefício e agora continuando falando de salário, mas não do salário família, do salário maternidade. Ah, professor, o salário maternidade é fácil, a mulher engravidou, pronto, vai receber o salário maternidade. Certo, mas para quem? Quais são os segurados que têm direito? Qual é o prazo do salário maternidade? Como é feito o pagamento? Quem é responsável por pagar? Você sabia que o homem tem direito a receber salário maternidade? Não! Fique sabendo agora. Então vamos aqui para o quadro para detalhar toda a treta que tem por trás do salário maternidade. Salário maternidade. Salário maternidade. Que treta é essa? Para onde vamos caminhar com esse benefício, né? O que eu tenho que saber logo de cara é quem tem direito ao salário maternidade, né? O que gera direito ao salário maternidade. A gente chama isso de fato gerador. Qual o fato gerador do salário maternidade? Então, o primeiro ponto aqui que você tem que colocar é que ele é devido a todas categorias de segurado. Então é devido àquelas 6 lá do CADES-F: contribuinte individual, avulso, doméstico, segurado especial, facultativo, contribuinte individual de segurado. Agora ele é devido, ó, em razão, que aí vem o fato gerador. Ele é devido por quê? Ele é devido em razão 1 do parto. A criança nasceu. 2 é devido à adoção. E 3 devido à guarda judicial. Só que não é qualquer guarda judicial. É guarda judicial para fins de adoção. Ou seja, eu não sou ainda o legalmente pai e mãe daquele menino, né? Mas estou no processo que ocorra a adoção. E nesse processo, às vezes, o juiz vai e dá a guarda para fins de adoção. Gente, isso é importantíssimo. Por quê? Se não tiver no documento lá que é guarda para fins de adoção, não tem direito ao salário maternidade. O documento tem que estar escrito que é guarda para fins de adoção. Entendeu? E tem muita questão que já cobrou isso. Então, é o parto que é o fato gerador, é a adoção que é o fato gerador e é a guarda judicial, mas tem que constar obrigatoriamente que é para fins de adoção. Senão, não gera direito. Continuando aqui, a gente tem que entender que nesses dois casos aqui, a gente tem que observar algumas situações. Quais são essas situações? Primeira, ele recebe independe do recebimento da mãe biológica. 2. Nesses casos aqui, a criança deve ter até 12 anos. Então, para eu adotar uma criança, se ela tiver mais de 12 anos, eu não gero direito
ao salário maternidade. Caso ela tenha até 12 anos, vai gerar direito em caso de adoção e guarda para fins de adoção. Perfeito? Então nós temos 3 fatos geradores aí: parto, guarda e adoção. Lembrando que essa guarda deve ser para fins de adoção. Então essa é a primeira parte aí que a gente tem já essa essência do salário maternidade. Agora, nós temos que verificar qual é o tempo de recebimento, né? Vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar colocar tempo que fica mais claro. Tempo de recebimento, o tempo que a pessoa vai ficar de benefício. Tempo de recebimento. A lei vem e fala bem claramente 120 dias. 120 dias. Só que esses 120 dias vai ter várias particularidades. E agora a gente vai falar de cada uma delas. Quais são as particularidades? Primeiro, pode ser prorrogado. Pode ser prorrogado por 2 semanas. Por 2 semanas. Se apresentar atestado médico. Se apresentar atestado médico. Gente, essa prorrogação de 2 semanas, não pense que é assim, apresentei o atestado médico, vai ser prorrogado por mais 2 semanas, ou seja, vai ser 120 dias mais 2 semanas. Não, esse atestado médico vai informar alguma particularidade, alguma excepcionalidade que acarrete a justificativa dessa prorrogação. Mas o que você tem que ter ciência aqui é que, além desses 120 dias, em alguns casos específicos, excepcionais, diante da apresentação do atestado médico, pode ser prorrogado por mais 2 semanas, ou seja, vai passar os 120 dias. Assim também como existem casos que pode ser menor que 120 dias. Porque aqui, a segunda situação é, em caso de aborto, não criminoso, e aqui eu vou colocar uma observação, ó, comprovado por meio de atestado médico, né? Comprovado por atestado médico. O período será somente de 2 semanas. Então aqui vale a pena destacar isso aqui, tá? Para que não ocorra erro. Aborto não criminoso comprovado com atestado médico. Eu vou ter o período de 2 semanas, tá bom? Aqui é prorrogação de 2 semanas. Aqui, de vez ser 120 dias, será somente 2 semanas. Então, tome cuidado com essas 2 semanas. Uma prorroga em algumas eventualidades, excepcionalidades comprovadas por atestado médico. E outra, em caso de aborto não criminoso, vai ter direito também ao benefício. Mas não por 120 dias, somente por 2 semanas, ok? Vamos lá ainda falar referente a esses prazos aí, né? Nós temos a terceira e última situação. Que é o início desse prazo. O início será
o início será 28 dias antes e o término 91 dias após o parto. Após o parto, tá? Então aí nós temos as particularidades referente ao período, né? Ao período de 120 dias. Lembrando que aí, gente, ó, professor, uma pergunta que às vezes fazem. Mas, aqui eu não tenho uma situação de que o fato gerador é o parto. Então, ele vai conceder 28 dias antes do parto? E se for um parto normal, que eu não sei exatamente o dia? Aí é um atestado médico que é apresentado. Haja atestado, né? É atestado médico para prorrogar, atestado médico em caso de aborto não criminoso e atestado médico para dar início ao benefício. A mulher não precisa esperar nascer o filho para requerer o salário maternidade. Ela pode fazer isso 28 dias antes, caso apresente o atestado médico, o médico solicitando já o afastamento dela das atividades. E só lembrando, o afastamento da atividade é obrigatório. Caso eu esteja recebendo salário maternidade e volte a exercer qualquer atividade, o que vai acontecer comigo? Suspensão imediata do benefício, tá bom? A gente vai escrever isso depois mais. Vamos continuar aqui agora, verificando o seguinte caso. Outra informaçãozinha importante para a prova. Ele não poderá ser concedido a mais de um segurado. Em regra, não existe, né, essa questão de eu poder pagar para 2 segurados, que nem era o salário família que a gente viu no bloco anterior. Então, aqui não existe a concessão de eu pagar para 2 segurados em decorrência do mesmo processo, tá? Processo de adoção, processo de guarda, tá bom? E isso aqui tem uma coisa importante, que eu tenho que colocar bem aqui embaixo. Ainda que uma das partes seja de regime próprio de previdência social, ou seja, não contribui para o INSS, contribui para o regime geral. Presta atenção aí, ó. Acorda agora. Olha para mim aqui, olha para essa belezura aqui, ó. O que você tem que entender é o seguinte. Eu sou casado, tá? Eu e minha esposa. A gente não conseguiu ter filho e vai adotar. No processo de adoção está o nome do casal. Arneson e da minha esposa Suzana. Tá lá o nome do casal. Na hora que sair a guarda judicial para fim de adoção ou sair a adoção, nós dois lá vamos requerer o benefício. O benefício vai ser pago para os dois? Não, só pode ser pago para um. O processo é um só. Então não vai receber o Arneson e a Suzana. Ou o Arneson recebe ou a Suzana. Nesse caso, é um dos casos que o benefício pode ser pago para o homem. Caso de adoção, pode o homem receber o salário de maternidade. Tá? Então aqui só vai ser pago para um. Agora, vale ressaltar que isso aqui tem um asteriscozinho aqui, né? E esse asteriscozinho você tem que colocar aqui, ó. O salvo, né?
O processo só pode gerar um salário maternidade, mas uma criança pode gerar 2. Em qual caso? A gente acabou de ver aqui, ó. Pode observar que nesse caso aqui de cima, a gente viu que para fins de adoção, deixa eu pegar aqui o laser para ficar melhor. Aqui, ó. Para fins de adoção aqui, independente da mãe biológica ter recebido. Imagina a seguinte situação. A criança está com 3 anos, estava com a mãe biológica já recebeu salário de maternidade, e aí a mãe biológica decide colocar o filho para adoção. Não tem condições de criar, por algum motivo ela resolveu entregar o filho para adoção. Esse menino vai ser adotado quando tiver 6 anos. Quem adotou vai ter direito ao salário de maternidade? Vai. Ou seja, a mesma criança gerou o salário de maternidade para a mãe biológica, mas também gerou para quem adotou ele com 6 anos. Então, nesse caso aí, é permitido, é uma exceção. Então, salvo, né? A gente vai colocar aqui. Salvo. Ponto 1. A mãe biológica. Salvo a mãe biológica. E tem uma segunda situação também. Salvo o pagamento ao cônjuge / companheiro sobrevivente. Professor, que treta é essa? Professor, que diacho é isso? Não entendi porra nenhuma agora, mas calma. Tira esse porra da boca e vamos fazer essa treta aqui ser compreendida. Então tu já sabe, não pode ser pago por pai e para mãe, tem que decidir, vai ser pago para um. Mas existem algumas situações em que pode ser pago do salário de maternidade, que é, no caso da mãe biológica, como já foi explicado, a mãe biológica recebeu, depois que o menino cresceu, ela resolveu entregar para adoção, alguém adotou, então essa criança vai gerar um novo salário de maternidade. Beleza, a legislação permite. Que diacho é esse de pagamento ao cônjuge e companheiro sobrevivente? Vamos lá, presta atenção aqui no titio. Existe a possibilidade de eu e minha esposa termos um filho. Essa criança nasceu. Só que quando ela nasceu, não deu tempo da minha esposa requerer o salário de maternidade, porque minha esposa, Deus o livre, faleceu no parto. Ou seja, na hora que nasceu a criança, eu vou até ficar na tela cheia aqui para ficar mais bonito, né? Aqui é que eu fico olhando para o lado porque é aqui que eu me vejo aqui como eu tô. Então, a minha esposa, na hora do parto, faleceu no parto e a criança nasceu. Antigamente, não existia possibilidade mais, porque só quem tinha direito era a mulher que fez o parto. Não existia. Agora a legislação falou o seguinte: o cônjuge ou companheiro sobrevivente, no caso eu, tenho direito ao salário de maternidade. Só que eu tenho que cumprir alguns requisitos. Primeiro requisito, eu vou colocar isso depois. A mãe tem que ser segurada e tem que ter direito ao benefício. Eu tenho que verificar lá se ela tem a carência necessária, caso seja solicitado, se ela está na manutenção da qualidade do segurado, tudo isso tem que ver. Então, primeiro eu olho para minha esposa. A minha esposa cumpriu os requisitos para receber salário de maternidade? Ela teria direito a receber o salário de maternidade? Sim. Caso ela não tivesse direito, ferrou. Também não teria. Cumpriu o primeiro requisito. Agora o segundo requisito. Eu sou segurado? Porque se eu não sou segurado, nunca contribuí para a Previdência, tá fora. Então já são 2 requisitos. Primeiro, ela tem direito ao benefício? Eu ia ter direito ao benefício? Sim. Eu sou segurado? Sim. Então, nesse caso específico, eu posso requerer o salário maternidade. E vou receber durante 120 dias. Beleza? Essa é a primeira situação. Cônjuge sobrevivente. Pode ocorrer a situação também de o parto ter sido um sucesso, meu filho nasceu, minha esposa está bem, e ela requereu o salário de maternidade. O salário de maternidade vai ser pago por 120 dias. Só que após 30 dias recebendo salário de maternidade,
minha esposa sofre um acidente. Minha esposa sofre um acidente e morre. Salário maternidade vai ser cessado na data do óbito da minha esposa. Aí eu vou de novo no INSS e falar, ó, minha esposa faleceu, recebeu 30 dias. O INSS vai falar, você é segurado? Porque segurado eu sei que ela é, já que ela estava recebendo o benefício, que é o primeiro requisito, ela é. E você é? Sou segurado. Então você tem direito também a receber. Eu vou habilitar para você agora o salário maternidade. Mas não mais pelo período de 120 dias, porque ela já recebeu 30 dias. Então você só vai receber agora mais 90 dias. Entende? Ele vai ser preenchido para o tempo que faltava. Agora vem o terceiro requisito que vale para as duas situações que eu falei, para as duas histórias que eu falei. Ele deve requerer o benefício no período em que ele é para ser recebido, que é os 120 dias. Como assim? Presta atenção na treta aqui. Ela faleceu dia 1º de janeiro. Não recebeu o benefício e foi a data do parto também. Ela morreu no parto. 1º de janeiro conta 120 dias. Para ficar mais fácil o cálculo, coloca 4 meses, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Final de abril, vamos lá. Dia 30 de abril se encerra o prazo. Tem os 120 dias aqui. Se ela faleceu, ficou ali, a criança, eu fiquei num luto profundo, não fui requerer meu salário de maternidade, só fui saber disso em maio que me deram essa informação. Quando chegar lá o INSS vai falar, beleza, ela era segurada, tinha direito ao benefício, você é segurado, beleza. Mas o prazo era 120 dias a partir do fato gerador, no caso o parto. Então, meu filho, se passou os 120 dias do fato gerador, que era o parto, não tem direito. A mesma situação agora que eu falei, ela não morreu no parto. Ela teve a criança dia 1º de janeiro, morreu dia 30 de janeiro. Faleceu dia 30 de janeiro. O benefício era para ser pago para ela até 30 de abril, ou seja, 120 dias. Nesse caso, ela morreu dia 30 de janeiro. Eu ainda tenho o mesmo prazo. Eu tenho aí 3 meses para requerer o meu salário maternidade. Se eu não requerer até dia 30 de abril, eu também não vou ter direito, mesmo sendo segurado, mas eu tenho que observar esse prazo. Entendeu a treta? Compreendeu? É tranquilo, pô. Com a história é fácil. Vamos escrever isso aqui agora no slide? Vamos lá, então. Vamos falar a respeito aí desse cônjuge ou companheiro sobrevivente, né? Deixa eu só beber uma água aqui, enquanto você dá aquela respirada e não pira, para a gente continuar aqui nossa aula. Então agora, depois de toda essa explicação, a gente só vai passar essas informações para o quadro, onde eu coloco bem assim, ó. Nos casos de óbito do segurado que fazia juiz ao benefício. Ao benefício. Qual o benefício? Pô, a gente está falando de um benefício aqui. Salário e maternidade. Então, o que é relevante eu ter em mente? Primeiro, ele será pago por todo conjunto aqui. Será pago por todo período ou pelo período restante
pelo período restante para o cônjuge / companheiro sobrevivente. Sobrevivente, tá? Outra situação aqui. O cônjuge / companheiro sobrevivente ou companheiro sobrevivente deve possuir qualidade segurada. Deve possuir qualidade segurada. Não tem direito, não tem direito nos casos de óbito do filho, ou seja, a criança também morreu, óbito do filho, ou do abandono, abandonou o filho. Abandono. Outra situação, como a gente falou, ele deve ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade original. Do salário maternidade original. Ponto. Do salário maternidade original. E aí? Compreenderam a treta? Salário maternidade, a gente vai precisar de outro bloco para continuar. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, se você chegou até aqui, é uma obrigação minha te dar os parabéns. Porque eu sei, é cansativo. Estudar, como eu falo, ele se torna prazeroso, mas não é uma coisa legal. Porque a gente não foi acostumado a estudar. A gente foi seguir uma disciplina escolar, né, que hoje em dia já é uma situação que não se enquadra mais na nossa sociedade, mas continuamos assim. Só que concurso é diferente. Concurso é você buscando sua estabilidade, é você buscando sua segurança, é você buscando bom rendimento. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Ainda tem uns blocos aí para terminar. Falta a gente ver ainda pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente. Depois a gente vai ver ainda toda a parte de benefícios assistenciais para que a gente chegue na nossa prova, ó, matando, gabaritando tudo e acertando, tá bom? Agora dá aquela respirada, aquela levantada, dá uma circulada aí, nem que seja um giro assim. E voltamos no próximo bloco. Gente, até lá!